Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? A Shirley passou por uma cirurgia estética e quando ela estava no quarto antes da cirurgia, ela estava com uma sensação estranha, uma sensação de morte, um pressentimento de que alguma coisa ia acontecer. Pois bem, ela fez a cirurgia, quando voltou, quando acordou da anestesia geral, o médico falou para ela que ela demorou para voltar, que até parecia que ela não queria voltar. Ela teve uma EQM. Só que para ela não teve em nenhum momento a sensação de que ela morreu, e sim a sensação de que ela nasceu em outro plano. Vamos conhecer a história dela? Shirley, boa tarde, muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós, a sua experiência de quase morte. Peço por favor que você se apresente, nos diga de onde você está falando e nos conte tudo o que aconteceu da forma mais detalhada que for possível. Muito obrigado desde já. Boa tarde, Carlos, tudo bem? Meu nome é Shirley, eu falo de Londrina, tá? Tenho 39 anos, mãe de 3 filhos, né? E o que aconteceu comigo foi no ano de 2017, no mês de fevereiro, né? Onde eu tive que me submeter a uma cirurgia de estética, né? Devido a uma outra cirurgia que eu tinha feito aos 25 anos, que eu tinha colocado uma prótese mamária, depois de ter amamentado tudo, eu comecei a ter problemas com essa prótese, né? Então, o doutor indicou que eu trocasse, né? E, para aproveitar a anestesia, eu resolvi fazer uma abdominoplastia e uma lipoescultura, e fiz também enxerto de glúteos, entre outras coisas. E naquela época, bastante pessoas me falaram que era loucura, né, fazer tantos procedimentos cirúrgicos, né, num dia só, que eu ia passar muito tempo anestesiada, e não era bom passar muito tempo anestesiada. Mas eu confiei bastante no médico, que para mim é um grande profissional, tá, não coloco responsabilidade nele, aliás, né, é um excelente profissional, já operei com ele outras vezes. Depois desse fato, ainda fiz outros procedimentos estéticos, né, não cirúrgicos, né. E então a gente marcou, né, de estar fazendo uma cirurgia de mama, né, o lift de mama. E na época eu estava com uma depressão, né, estava passando por um momento muito difícil no meu casamento. Hoje eu já sou divorciada, de baixa autoestima, e eu achava que fazendo tudo isso ia melhorar, né, minha autoestima, ia me curar da depressão, enfim. Então, marcamos a cirurgia, foi feito no Hospital Santa Rita em Arapongas, né? É um hospital particular também, excelente também, um atendimento muito responsável, toda a equipe médica. E eu me lembro que eu me cheguei no hospital por volta das 6 horas da manhã, né, em jejum. Fui visitada pelo anestesista. Ele me fez assinar uns termos, né, e eu estava bastante preocupada, porque já no quarto eu tive uma sensação que alguma coisa ia acontecer, né, eu tive a sensação de morte, na verdade. Eu passei por 3 cesarianas, tomei outras anestesias, eu já tive, assim, eu tinha problema com anestesia, pelo fato de, às vezes, tomar a primeira, não pegar, eu sou leiga nesse assunto, eu não sei se é normal, né, mas eu sempre fui muito tranquila, né, nos procedimentos que eu fiz antes, de cesariana, mas esse dia para mim foi muito diferente, estava um clima, eu estava com uma sensação diferente, e eu até perguntei para o anestesista se eu não ia morrer, e ele falou, não, com uma graça de Deus, não, pode ficar tranquila, nas nossas mãos não perdemos ninguém até hoje, pode ficar muito, muito tranquila, fazer a cirurgia tranquila. E logo depois entrou a enfermeira, me deu um comprimido, né, um comprimidinho para dormir, pediu para que eu não levantasse mais da cama, né, que era perigoso eu cair, porque eu ia apagar, né, literalmente, e logo a equipe veio me buscar no quarto, me levou para o centro cirúrgico. E dentro do centro cirúrgico, eu me lembro de os médicos, os enfermeiros estavam colocando alguns soros, me colocaram um aparelhinho para ver
acho que mede o oxigênio no sangue, todo aquele procedimento da equipe, né? E o doutor fez ali uma oração com a equipe médica, que é de costume dele fazer uma oração, né? E eu me lembro só até o meio da oração e logo eu apaguei. Eu creio que eu devo ter apagado de olhos abertos, porque eu lembro de estar olhando para o teto e aí, como se apagasse um interruptor de luz, eu apaguei. E os médicos ficaram comigo no centro cirúrgico, eu creio que a cirurgia demorou umas 7, 8 horas. Passar daí, ficaram comigo mais 2 horas, tentando me trazer de volta, né? Depois o médico me relatou que ele falou, você me deu muito trabalho para voltar, você não queria voltar. E aí eu já vou entrar agora no que aconteceu comigo, né? A partir do momento que eu apaguei, certo? E que eu fui anestesiada, eu me lembro que, tipo assim, eu tomei esse comprimido, cheguei no centro cirúrgico e eu apaguei. E para mim foi um piscar de olhos, Carlos. Quando eu apaguei, que eu já abri os olhos, eu me vi fora do meu corpo, né? Eu percebi que eu estava um pouco acima do meu corpo, não no teto, eu estava um pouco acima, ao lado da maca, né? Me vi, naquele momento, o tubo de respiração na minha boca, tinha alguma coisa que eu não sei o nome colado no meu peito, e eu lembro de ter sentido uma paz muito grande, assim, eu senti um êxtase muito grande, e que eu não tinha vontade de voltar, né? Eu sabia que eu não estava mais no plano terreno, eu sabia que eu estava no plano espiritual, vamos dizer assim, e eu não tive vontade de voltar. A alegria, a felicidade que eu sentia ali era muito grande. Era uma alegria diferente da nossa alegria aqui. Era algo assim, sabe? Um êxtase muito, muito grande mesmo. Então, eu me lembro de ter visto o meu corpo, percebi que eu já tinha feito a cirurgia, né? Porque eu vi que eu já estava com aquela cinta. E eu lembro que eu ouvia os batimentos cardíacos, e aí eu fiquei olhando, assim também, como se eu fosse um olho que visse em todas as direções, eu enxergava em todas as direções, ao mesmo tempo que eu via a minha frente, eu via as costas, eu via o lado, eu via o teto, e eu achei muito interessante aquilo. E eu também não tinha peso, né? Tanto que quando eu voltei para o meu corpo, eu senti o peso que nós temos, sabe? Aqui a sensação de toneladas no corpo da gente quando eu voltei. Então, eu percebi assim também que tinha a porta do centro cirúrgico, tá? Que metade da porta é vidro, né? E quando eu olhei naquela direção, eu vi uma luz branca que não machucava os olhos, era uma luz muito forte, porém não machucava os olhos, pelo contrário, é uma luz que dava paz, e eu sentia a necessidade de ir até aquela luz. Então, eu percebi, assim, a movimentação da equipe médica no centro cirúrgico, eu vi quando o anestesista entrou, né, bastante nervoso, o médico estava bastante agitado, os enfermeiros, e eles, no momento que eles estavam ali em cima de mim, eu percebi que eles estavam fazendo, eles estavam, creio que, tentando me trazer de volta mesmo, né? Eu via o anestesista batendo no meu rosto, me chamando, enfermeiro aplicando, o doutor passando, né, para os enfermeiros a medicação que tinha que ser aplicada ali no soro, e eu percebi toda aquela agitação. E ali, naquele momento, Carlos, eu comecei, assim, torcer para que eles não conseguissem me trazer de volta, porque é onde eu estava e a sensação que eu estava sentindo era muito boa. Eu não tinha mais aquela dor na alma que me acompanhava por muitos anos, né, que era aquela dor da depressão, aquela dor que a gente, quem tem depressão sabe, uma dor na alma, eu não sentia mais aquela dor, eu não sentia mais aquela tristeza, eu sentia aquele êxtase, e o que mais me chamou a atenção de tudo que aconteceu é que eu sentia que eu tinha um corpo,
mas quando eu olhei procurando, eu não vi o meu corpo. Mas eu mexi as minhas mãos, né? Eu tinha o movimento de virar o pescoço, e quando eu girava o meu pescoço, era como se eu girasse de todos os ângulos, é uma coisa assim fantástica. E aí e naquele momento também eu não lembrei que eu tinha filhos, eu não lembrava da minha família, eu sabia quem eu era, certo? Mas eu não lembrava que eu tinha uma família. E eu sabia que se eles me trouxessem de volta, eu ia voltar para um sofrimento, porque eu sabia que eu tinha esse sofrimento. Mas o interessante é que eu não lembrava da minha família, né? Não lembrava. Até porque eu acho que se eu lembrasse, eu ia querer voltar, né? E aí eu tentava em direção à porta, né? Aquela luz, e algo me prendia. Eu sentia que tinha uma mão no meu ombro, com uma força que me segurava por inteira. Eu não conseguia fazer o movimento de ir à frente, certo? Não tive a curiosidade de saber quem que era, e para mim era alguém, assim, que eu já conhecia muito. Eu tinha essa sensação que eu conhecia o que estava ali comigo, sentia uma segurança muito grande, me sentia muito protegida, e eu comecei a torcer para que não me trouxesse de volta, realmente. E quando eu comecei a tentar ir para aquela luz, né, é como se tivesse novamente apertado um botão de interruptor, eu apaguei. E aí, quando eu abri os meus olhos, eu já estava no quarto, né, da enfermaria, já com eu vi o médico nos pés da cama, uma amiga minha que estava me acompanhando, meus filhos estavam ali, e eu estava com a visão bem embaçada, eu enxergava bem embaçado, eu sentia uma dor terrível no peito, queimando. Eu não sei, não posso te afirmar se foi do choque, eles dão alguma coisa, né, para ressuscitar, né, e eu senti aquela dor, e eu percebi, nossa, como o nosso corpo é pesado. Eu não sentia os meus 58 quilos, eu sentia um peso de toneladas mesmo, sabe, é uma sensação, a gente morar nesse corpo, que eu costumo dizer, nós não temos alma, né, nós temos um corpo. Morar nesse corpo é muito pesado, é muito triste, é muito dolorido, sabe? Eu comecei a sentir, assim, as minhas articulações muito doloridas, percebi que eu estava usando sonda, eu estava usando um dreno, e aí eu fiquei muito chateada, muito triste, por ter voltado. E eu fiquei muito, assim, decepcionada. No momento, eu não comuniquei a ninguém o que tinha acontecido comigo, falei, vão achar que eu sou louca, né? Mas eu sabia muito bem o que tinha acontecido comigo, não foi um sonho, né? Porque depois de alguns meses eu consegui relatar isso para algumas pessoas. Ah, você sonhou. Depois de 3, 4 meses, eu tive a coragem de contar para o meu médico que tinha acontecido no centro cirúrgico, e ele me disse o seguinte: Shirley, a única coisa que eu posso te dizer é que você não queria voltar. Você deu muito trabalho para voltar. E tem coisas que a medicina não explica, tem coisas que nós não explicamos. Quando eu contei também para a secretária dele, né, que é como se fosse um braço direito dele, ela é instrumentadora e ela também faz vários procedimentos na clínica, e ela me falou, é efeito da anestesia, né, você sonhou, foi um efeito da anestesia, mas eu sei muito bem, né, a diferença, já tomei anestesia outras vezes, eu sei diferenciar bem, né. Então, assim, foi uma coisa, assim, que me marcou muito, e eu guardei bastante tempo, assim, comigo isso mesmo, porque não me sentia preparada para estar falando aquilo pela reação das pessoas, né? E aí eu comecei a estudar, né, ler bastante, ver bastante vídeos a respeito do assunto, para ver se tinha mais pessoas que tinham passado pela EQM, né? Foi assim que eu descobri o canal. Achei bem interessante, e eu falei, não, acho que agora é o momento, é hora de eu contar o que aconteceu comigo. Assim, o que é interessante também, Carlos, que lá no outro plano eu percebi que as sensações lá é 2.000 vezes mais que aqui, vamos dizer assim, sabe?
Então, assim, quando eu voltei, eu não sei se eu fiquei ligado com alguma coisa lá do outro lado, mas eu sentia tudo muito mais, como eu posso dizer, tudo muito mais, assim, intenso, né, vamos dizer assim, né. E ao passar dos meses, eu fui sendo curada da depressão. Apesar de ter depressão, eu tinha muito medo da morte, e eu fui curada da depressão, graças a Deus, fui curada da depressão, e perdi totalmente o medo da morte, né. Uma coisa também que eu achei muito interessante é que quando eu estava lá do outro lado, eu não tive, assim, a sensação de morte, eu tive a sensação de vida, era como se eu tivesse acabado de nascer em outro plano, né, aquela alegria, é uma sensação de vida mesmo, sabe? Tanto que quando eu vou em velórios, quando amigos perdem entes queridos, eu falo, vocês não sabem, né, como que está sendo maravilhoso estar lá do outro lado. Ah, você não chora? Não, porque eu falo que é um presente, né, a vida é um presente, e a gente conseguir chegar ao outro lado bem, né, como eu li relatos de pessoas que tiveram outras visões, estiveram em outros lugares, até o caso do meu pai mesmo, meu pai quando teve um infarto, ele não viu coisa boa, né, então, assim, eu acho que você chegar bem do outro lado é o mais importante para mim hoje, é poder chegar bem do outro lado, né, e essa é a minha experiência, né, breve, mas para mim significou bastante. Shirley, nós aprendemos com todas as experiências, é impressionante. Pode ser breve, pode ser longa, nós sempre aprendemos. E agradecemos muito por você estar compartilhando sua experiência conosco. E nós temos muitas perguntas sempre, mesmo que a experiência seja breve. Uma pergunta seria, você falou que depois dessa experiência a percepção da vida ficou mais intensa. Você consegue definir isso em termos de sentidos, de audição, visão, tato? De que forma que você pode nos explicar melhor como é que ficou mais intensa? Você, por exemplo, passou a ter premonição do futuro ou passou a perceber o sentimento dos outros? O que aconteceu de diferente? Quando eu cheguei na minha casa, que eu tive alta, eu lembro que começou a chover, e eu, andando bem devagarinho, eu coloquei a mão naquelas gotas de chuva, e parece que eu sentia as gotas caindo na minha mão, e eu falei, gente, nós não valorizamos a simplicidade da vida. E me deu uma vontade muito grande de cheirar flores, que eu me lembro também do cheiro do ambiente, que era um cheiro muito agradável, que é um cheiro que eu não sei explicar, mas eu tinha vontade de cheirar as flores, eu tinha vontade de sentir o vento, assim. Em questão do sentir, ficou mais intenso, sim. Eu aprendi a valorizar mais as pequenas coisas mesmo, sabe? Em questão de sentir outras pessoas, sentir ambiente, fiquei sim mais sensitiva, não sei se essa palavra é correta. Eu, quando vou em shopping, que tem muita aglomeração de pessoas, eu não me sinto bem, parece que eu fiquei uma esponja, eu sugo toda a energia daquele ambiente, eu senti que eu fiquei assim. Então, quando eu chego num ambiente que eu estou perto de uma pessoa e eu não me sinto bem perto daquela pessoa, parece que eu sinto a energia da pessoa, sabe? Mas você chega a escutar o pensamento das pessoas? Escutar em voz, não. É uma coisa meio de pensamento. Parece que eu sei o que a pessoa está pensando. Agora vamos partir do início da sua experiência de quase morte. Você não se sentiu saindo do corpo, você simplesmente percebeu que já estava fora dele, né? Exatamente. É como eu te disse, é como um interruptor de luz, que apaga e acende. Foi essa sensação que eu tive. Você já falou que não é um sonho, que você percebeu que não é um sonho. Você pode definir que diferença básica você vê entre o que você vivenciou e um sonho? A minha experiência é como se eu estivesse aqui te vendo. Foi uma coisa muito real, né? É como se eu estivesse falando aqui com você. Eu via a equipe médica como eu estivesse vendo você agora, aqui na minha frente. E falando em equipe médica, você de alguma forma conseguiu confirmar alguma coisa que você tenha visto
lá de cima, vamos dizer assim, com as pessoas depois? Sim. Eu falei para o doutor que eu vi todo o movimento deles na sala. O que me marcou muito foi o anestesista, né, bater no meu rosto, me chamando, e ele confirmou que realmente foi exatamente como eu falei. Ele falou assim, ele ficou assim, né, bem... Ele ficou surpreso. Ficou surpresa, exatamente. Uma coisa que eu achei interessante é que você disse que imediatamente sumiu a depressão. Sim, eu demorei para perceber isso. Com o passar do tempo, como eu comecei a viver muito tudo intensamente, parece que eu estava correndo contra um relógio, né? Eu tenho a sensação até hoje que eu estou correndo contra o relógio. Eu falei, eu não sei quando eu vou partir daqui. Eu fui com essa sensação para o hospital que eu ia embora. Por eu ter a depressão, eu estava até torcendo para eu ir, mas eu tinha um medo do desconhecido. Eu falei, como que vai ser do outro lado? Será que eu vou para um lugar bom? Será que eu vou para um lugar ruim? E aí eu não vou conseguir mais voltar? Então esse era meu medo, era a minha insegurança. Mesmo quando você se deu conta lá que você não estava mais com a depressão, eu pergunto, você se deu conta que ela sumiu como que por encanto ou é uma coisa que foi sumindo pouco a pouco? Olha, foi por passe de mágica, porque eu, desde a minha infância que eu tinha depressão, né, e eu tomava medicamentos, eu já saí do hospital, já nem lembrei de tomar medicamento antidepressivo. E você nunca mais teve depressão? Não, eu fiquei muito ligada, assim, na natureza, né, nos animais. Sobre a tentativa deles trazerem você de volta. Essa queimação muito provavelmente tem a ver com o desfibrilador, mas você não enxergou eles colocando as placas para te darem um choque, isso você não viu? Não vi porque como eu não estava, como eu disse, eu não estava no teto, eu estava um pouco acima só do meu corpo, e como eles estavam ali na minha volta, tudo, eu percebi a movimentação, eu consegui ver, sim, a enfermeira aplicando alguma coisa no soro, mas eu não cheguei a ver. Eu fiquei muito ligada em outras coisas também, e não cheguei a ver. Você escutava o que eles falavam? Eu ouvi sim, mas agora, no momento, eu não sei te dizer, assim, especificamente o jeito que eles falavam. Eu vi o desespero deles, né, eles tentando, eu ouvi o anestesista colocando o tubo de volta. Como eu comecei a prestar atenção ali naquele ambiente, naquelas coisas, então quando eu voltava a minha atenção neles, as coisas já tinham acontecido. Uma coisa também bem interessante, Carlos, é que para mim, quando eu estava ali naquele plano, para mim foi como se fosse um piscar de olhos, para mim foi muito rápido, né? E o doutor me disse que eles ficaram em torno de 2 horas, né, tentando me estabilizar. Ou seja, você sentiu que lá o tempo passou mais rápido do que aqui? Lá não tem tempo. É uma coisa que eu senti, que lá tempo não existe. Lá não tem tempo. Para mim, aconteceu tudo isso num piscar de olhos ali. Para mim foi muito rápido, eu queria ter ficado mais. Algumas pessoas comentam isso, de não ter tempo. Porém, em todos os relatos, existe uma sequência de acontecimentos mesmo lá. O que, de uma certa forma, nos define um tipo de tempo diferente. Você estava lá, você viu coisas acontecendo, talvez num outro ritmo do que aqui, mas eu estou te falando isso para ver o que você fala sobre a questão de não ter tempo quando confrontada com a sequência de acontecimentos. Se fosse no tempo daqui, creio que eu fiquei lá 2 horas, mas muito rápido, não sei dizer. Coisas que eu também não consigo explicar. Eu tive a pessoa que estava ali do meu lado, eu tive uma troca de pensamentos, não conversei com a boca, né? Mas eu tive essas informações que lá não havia tempo, que lá era um outro plano, foram informações passadas por esse ser, vamos dizer assim, não sei se é
não posso dizer pessoa, mas... Então vamos entrar fundo nisso, porque eu não sabia que tinha havido uma comunicação entre você e esse ser que colocou a mão. A mão você não olhou, a mão era uma mão normal. Eu senti, eu não via, eu não tive a curiosidade de olhar para a pessoa e nem olhar para as mãos, mas eu sentia que a mão estava ali e a gente se comunicou por pensamento, foram informações dadas por ele, né? Tipo, eu me perguntava no meu pensamento, onde que eu estou? Né? Que sensação é essa? E era respondido ali. Então, por favor, nos detalhe que perguntas você fez e que respostas ele te deu. Eu tive a curiosidade, na verdade, não foi nem pergunta, a curiosidade, né? Eu estava muito curiosa, que lugar é esse? Né? E ele falou que é um plano, você está em outro plano, você não está no plano terreno. E eu pensei, nossa, será que eu morri? Não, você nasceu. Você não pode ficar, você tem que voltar, mas não foram palavras ditas. Isso daí eu fui me recordando com o tempo, tá, Carlos? Quando eu acordei no centro cirúrgico, aliás, coisas assim, foram detalhes assim que eu fui me recordando com o tempo. Até essa semana eu ainda estava lembrando de algumas coisas que aconteceu sobre o tempo. Falei, nossa, faz muito tempo que eu estou aqui não tem tempo. Era uma coisa assim, era uma comunicação. Achei interessante isso. Você perguntou se morreu, ele disse que você nasceu, porém que você não ia poder ficar. Não sei te dizer se foram com essas palavras, você nasceu. A sensação que eu tive foi de nascer, né, de ter nascido em outro plano, essa sensação de vida. Você diria que era uma conversa de sentimentos? Sim, era uma conversa, eu senti muito amor, muita ternura. Porque você falou que, ele não falou que você tinha nascido, mas quando você pensou se você tinha morrido, veio à sua cabeça que você tinha nascido. E você atribui essa informação hoje a esse ser que estava com você. Ele falou com esse significado, mas não foi com essas palavras que agora eu não me recordo, a forma que ele me instruiu ali, né? Continuando naquele momento lá, ele colocou a mão no seu ombro, segurando você. Você entendeu, além do gesto dele, de alguma outra forma que não era para você ir em direção àquela luz? Entendi perfeitamente que não era o momento. Eu não sabia o porquê, mas não era o momento. Né? Eu tentei ir, aquilo me prendeu e eu senti que não era o momento. Era como se eu tivesse ligado com aquela pessoa, sabe? É como se eu soubesse os pensamentos dela, ela sabia os meus pensamentos. A porta você disse que era metade de vidro. Foi nessa metade de vidro que você viu a luz? Sim, duas portas, né, que elas se abrem, né? E pelo vidro eu vi aquela luz, né? Quando eu entrei na enfermaria que eu olhava, ela é um corredor normal, do outro lado já tem outro centro cirúrgico, né? Mas eu não enxerguei o centro cirúrgico, eu enxerguei realmente só essa luz branca. Quando você estava fora do corpo, então você via o ambiente exatamente como ele é, fora as pessoas e o seu corpo. Você via o ambiente normal, as paredes normais. As paredes tinham uma iluminação que não era daqui também, como se fosse... Aquela luz, como se diz a palavra, emanava para dentro do centro cirúrgico, que clareava ali as paredes, essa luz só não chegava na equipe médica, mas ali as paredes eu percebi que estavam como se estivessem acesas, né, vamos dizer assim, o teto, o chão, mas onde eles estavam ali, eu via normalmente. E por acaso você viu outras pessoas além daquela equipe que você sabia quem era? Não vi. Você falou de cheiro também. Me fale um pouco sobre isso. Eu senti uma brisa, né? Era um frescor diferente daqui. Eu sentia o cheiro como se fosse um jardim, mas era um cheiro muito intenso, um cheiro que eu nunca senti, um cheiro de flores mesmo, um cheiro agradável. E eu percebi que essa brisa vinha da porta, né? E o cheiro também vinha, né? Aquela corrente de ar. Eu
E eu tinha mais a necessidade, mais a curiosidade de atravessar aquela porta ainda. Eu falei, não, o que eu pensava, o que tem ali atrás deve ser melhor do que está aqui, né? Você disse que não tinha peso e que quando você voltou para o corpo, você sentiu como se pesasse toneladas. De alguma forma você percebeu a volta ou foi tipo assim, estou sem peso, estou com peso? Eu não percebi a volta, Carlos. Quando eu acordei, eu percebi que eu não tinha peso no outro plano, né? É mais leve que uma pena, não sei, era uma sensação maravilhosa. E aí eu tive esse pensamento, como o nosso corpo é pesado. E quando eu acordei na enfermaria, e eu percebi que eu estava de volta no meu corpo, eu tentei, né, levantar minha cabeça, né, e eu percebi o peso do meu corpo, e uma sensação horrível. Eu falei, é muito ruim morar nesse corpo. E eu falei, gente, é toneladas, é diferente, sabe? É surreal. Você tinha medo de morrer. Você ficou surpresa ou apesar de você estar numa situação de continuidade, aquilo estava parecendo natural para você? Estava parecendo natural. Eu estava com medo antes, né? Não sabia o que ia acontecer, né? Tinha esse pensamento, nossa, como será que é o outro lado? E eu lutava contra a depressão já por esse medo, né? E lá no outro plano é como se eu me sentia assim, algo muito familiar. Como se você já tivesse estado lá antes, nesse lugar? Sim, eu nunca passei por isso, mas eu tive a sensação de ser algo muito familiar, me deu muita tranquilidade, como se eu já estivesse ali em algum momento, né? Como se você já, de alguma forma, soubesse que seria assim? Não que eu soubesse, mas era familiar, não tive medo. Era a sensação que eu tive, poxa, eu estou voltando para casa. Essa era a sensação. E aquela mão no seu ombro te assustou? Não, me senti muito segura, era familiar também, era como se eu conhecesse, era como se já tivesse comigo. Quando eu conversei com algumas pessoas, né, e elas falavam, é o Espírito Santo que estava com você, né, que te trouxe. É um mistério que a gente nunca vai saber, né? Você fala em Espírito Santo, você tinha alguma religião? Tinha, sim, cristã, né? Eu era cristã, protestante, e hoje eu não tenho mais religião, apesar de acreditar em Deus, acreditar numa força maior, acreditar que algo, né, que tem algo grandioso por trás de tudo, da criação de tudo, mas eu deixei a religiosidade de lado, né, e comecei a amar mais as pessoas. Quando eu era religiosa, né, que eu praticava a religião, e eu via uma pessoa fazendo alguma coisa de errado, geralmente a gente tem aquele sentimento de querer ajudar no momento, mas ao mesmo tempo aquele pensamento de julgamento. Hoje não, hoje minha forma de pensar mudou totalmente. Todas as atitudes das pessoas que às vezes me ferem, eu olho com um olhar de compaixão, com amor, e penso, essa pessoa está passando por algum problema, por isso que ela está reagindo assim, e ela, né, e torço para que ela evolua espiritualmente. E eu tenho esses pensamentos, coisas que eu não tinha antes, né? Qual é a compreensão que você teve da existência que você acha que as religiões não conseguiram dar para você? Olha, o que trouxe de benefício para mim, essa experiência, Carlos, eu acho que pela experiência que eu passei, eu acho que foi libertador, sabe? Alguma coisa aconteceu, né, dentro de mim, não sei explicar o que mas foi algo libertador, que eu era muito presa às coisas do mundo. Quando a gente tem uma experiência sobrenatural, vamos dizer assim, a gente se desliga um pouco das coisas terrenas, né, das coisas do mundo. Hoje nós somos muito presos, né, às coisas materiais, né, a nossa luta constante é pela felicidade aqui, né, e a gente poderia, assim, se preocupar mais em fazer o bem, amar mais, vamos dizer assim. Eu não sei te explicar, e para poder chegar bem lá do outro lado, essa é a sensação que eu tenho. E eu percebi que a nossa salvação, quem pode dar é nós mesmos, né?
sem julgamentos, fazendo bem, é isso que eu falo. O ser humano, ele julga muito, né? Julga muito e tudo. Mas é isso, a gente tem que estar aqui para amar, a gente tem que estar aqui para ter compaixão, para ajudar. A sensação que eu tenho é que a gente fazendo isso, para a gente chegar bem do outro lado. Você disse que quando você estava lá, aquele ser conversou com você, vamos dizer, por sentimento. As coisas que vinham à sua cabeça recebiam um tipo de resposta que você traduziu em palavras aqui para nós. Eu pergunto, de alguma forma ele deu uma indicação para você do que nós fazemos aqui? Por que nós estamos aqui na Terra? Eu percebi assim, Carlos, que com o passar do tempo eu fui tendo, de alguma maneira, não sei explicar, mas informações dentro de mim. Quando eu saí de lá, eu já saí preenchida de muito amor, né? Eu senti isso. De muito amor, senti uma paz muito grande. Só fiquei triste por ter voltado. E minha decepção maior foi ter voltado. Mas com o passar dos meses, dos anos, é como se eu tivesse ligação com algo que sempre que eu tenho dúvidas, eu sou respondida, né? O pensamento mesmo, assim. Às vezes eu estou com dúvida em alguma coisa e algo assim me responde, sabe? E sempre me trazendo à memória, né? Essa experiência que eu tive, né? E eu sempre tenho um pensamento assim, eu preciso ficar bem, eu preciso amar mais as pessoas, preciso me cuidar mais para poder chegar bem ao outro lado. É essa frase, para chegar bem ao outro lado. Nesses pensamentos, respostas que você veio recebendo, veio algum relativo ao que estamos fazendo aqui? Evoluindo. Uma coisa interessante também, né, eu tive uma informação lá do outro lado, muito interessante, que nós não nascemos aqui, nós fomos colocados aqui. É como se nós tivéssemos vindo de outra desse plano terreno mesmo, mas de outro mundo, de outra órbita, eu não sei. Nós somos colocados aqui para evoluir. Nós não viemos de macaco, nosso DNA foi criado, foi colocado a raça humana aqui no planeta Terra, né? Para nós evoluirmos aqui. Você sentiu, de alguma forma intuitiva, que havia uma organização estruturada nessa outra dimensão? Sim. É algo que foge do nosso conhecimento, da nossa imaginação, sabe? Da nossa inteligência, vamos dizer assim. É algo muito superior a nós, sabe? É algo muito bem estruturado, sim. Eu senti isso, sim. Quando você estava fora do corpo, você estava nessa outra dimensão, você se sentia conectada a um todo, como se você fizesse parte de um todo? Como eu disse, uma coisa ligada à outra. Como se fizesse parte de mim ou parte daquilo. Qual o recado que você deixa para todos nós que estamos escutando você, que estamos vivendo no mesmo mundo complexo que você está, mas que não tivemos a experiência que você teve? O que você gostaria de nos lembrar ou nos mostrar? Prestem atenção nisso ou naquilo. Olha, o que eu tenho para passar para vocês é que o mundo espiritual existe sim, e a gente está aqui uma viagem, a gente está aqui, né, é como se fosse uma faculdade, a gente está aqui para aprender, para crescer, para evoluir, e a gente só chega bem lá se a gente amar. Foi o que ser espiritual passou para mim. Amar, amor, a compaixão, fazer o bem ao próximo, menos julgamentos, sabe? E a gente procurar sempre viver em paz. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano.
Vamos juntos atravessá-la?